paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Canal Jarebi está apresentando Momento EBD, no qual estamos comentando as lições bíblicas editadas pela CPD. Nós estamos no primeiro trimestre de 2026, cujo tema é a Santíssima Trindade, o Deus único revelado em três pessoas eternas. Nós estamos na lição 10, que tem por título O Espírito Santo, o Capacitador. E o texto áureo: há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Joel capítulo 2, versículo 28, parte A. E a verdade prática: o derramamento do Espírito Santo é uma promessa universal que capacita a igreja com poder para pregar o Evangelho. E a leitura bíblica em classe está em Joel capítulo 2, versículo 28 e o versículo 29, e também Atos capítulo 2, versículo 1 ao versículo 4, depois o capítulo 8, versículo 14 ao versículo 17, e 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4 ao versículo 7. Nós não vamos estar lendo para poder ganhar tempo. Vamos para a introdução. A promessa do derramamento do Espírito Santo cumpriu-se no Pentecoste e permanece válida para todos os que creem. A atuação do Espírito Santo vai além da obra de regeneração. Ele também é o capacitador do crente para o serviço do reino de Deus. Nesta lição, veremos que o Espírito distribui dons e conduz a igreja com manifestações sobrenaturais, promovendo unidade, santidade e testemunho eficaz no mundo. Louvado seja Deus. O Espírito Santo é um presente de Deus para a igreja, capacitando a cumprir sua missão de proclamar o Evangelho. A sua atuação não se limita à regeneração, mas inclui a capacitação sobrenatural por meio de dons e manifestações espirituais. Ele nos guia, nos fortalece e nos equipa para sermos testemunhas eficazes do reino de Deus. A promessa do Espírito Santo é um privilégio que devemos valorizar e buscar com fervor. A palavra-chave: poder. Vamos para o primeiro tópico, a promessa do derramamento do Espírito. E no primeiro subtópico, uma promessa de abrangência universal. Na antiga aliança, o Espírito atuava de modo pontual sobre pessoas específicas para tarefa determinada. Porém, cerca de 800 anos antes de Cristo, Joel profetizou uma nova dispensação. E há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Na nova aliança, essa promessa foi registrada em todos os evangelhos: Mateus, Marcos e Lucas. E na profecia, a expressão sobre toda a carne aponta para a abrangência universal do Espírito, não a todos de modo indiscriminado, mas a todos que invocam o nome do Senhor. Essa linguagem quebra a paradigma, e assim a ação do Espírito ultrapassa fronteiras e alcança jovens e velhos, homens, mulheres livres e servos. O Espírito Santo não seria dado apenas a um grupo restrito, mas a toda a humanidade. A promessa é de abrangência universal. A profecia de Joel diz: acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Joel 2, Joel capítulo 2, versículo 28. Aqui toda a carne indica que não haveria distinção de raça, gêneros, idade e posição social. No cumprimento
em Pentecostes, conforme tem em Atos 2, Pedro cita Joel para explicar que o que estava acontecendo não era algo limitado aos discípulos, mas o início de uma promessa para todos os povos. A promessa do derramamento do Espírito Santo é uma demonstração de amor e da soberania de Deus. Ele não faz acepção de pessoas, mas deseja alcançar a todos que o buscam. E essa abrangência universal nos ensina que o Espírito Santo está disponível para todos os crentes, independentemente da sua posição ou contexto. Ele nos une como igreja e nos capacita para sermos instrumento de Deus no mundo. Vamos para o subtópico 2. Uma promessa com ação sobrenatural. O derramamento do Espírito vem acompanhado de manifestações visíveis e sobrenaturais. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonho, os vossos jovens terão visões. As profecias, sonhos e visões revelam a atuação do Deus vivo entre o seu povo. São experiências extraordinárias que servem de edificação espiritual. Elas indicam que a vida cheia do Espírito é ativa, dinâmica e sensível à voz de Deus. Onde o Espírito Santo é bem-vindo, o agir de Deus se manifesta com propósito e poder. Todo crente deve cultivar uma vida de comunhão e santidade, a fim de ser um canal sensível para as manifestações dos dons do Espírito. O derramamento do Espírito Santo não é apenas uma promessa de alcance universal, mas também de ação sobrenatural. Ou seja, uma intervenção direta de Deus que ultrapassa as capacidades humanas. Sinais e maravilhas. Em Atos 2, o Espírito Santo se manifesta com um som de vento impetuoso e línguas como de fogo e sinais que revelam a presença divina. Os discípulos passam a falar em línguas que nunca haviam aprendido, permitindo que pessoas de diferentes nações compreendam a mensagem. O Espírito não apenas realiza sinais, mas sinais externos, no caso, mas também opera mudanças e produz no coração mudança, dando ousadia, fé, santidade. Então as manifestações sobrenaturais do Espírito Santo não são apenas sinais, mas também ferramenta para edificação, direção e fortalecimento da igreja. Elas nos lembram que o reino de Deus é ativo e poderoso. No entanto, para vivermos essa experiência, precisamos cultivar uma vida de comunhão com Deus, buscando santidade, sensibilidade e, no caso, ouvir a voz de Deus, ser sensível à voz de Deus. O Espírito Santo age onde o bem-vindo é onde há corações dispostos a obedecer. Louvado seja Deus. O subtópico 3 diz uma promessa para os últimos dias. A palavra profética aponta para um tempo específico. Naqueles dias derramarei o meu espírito. Na terminologia da antiga aliança, tais expressões referem-se à chegada do Messias e ao início dos eventos escatológicos. Pedro identifica o Pentecoste como o cumprimento inicial desses últimos dias. Eles começaram com a vinda do Messias, que juntamente com o Pai enviou o Espírito Santo. A descida do Espírito inaugurou a igreja e prossegue sua atuação contínua na vida do crente até o arrebatamento do salvo. A profecia de Joel não se esgotou no Pentecostes, permanecendo vigente durante toda a dispensação da graça. A promessa é válida para todos os que crerem em todos os tempos. Então, o derramamento do Espírito
Santo no Pentecoste foi o início de uma nova era histórica da redenção. Desde então o Espírito tem atuado continuamente na igreja, capacitando os crentes e preparando para o retorno de Cristo. Vivemos nos últimos dias e isso nos desafia a buscar mais o Espírito Santo para que possamos cumprir nossa missão com poder e eficácia. O derramamento do Espírito também apresentado na Escritura como uma promessa escatológica. Então aqui o derramamento do Espírito Santo é apresentado na Escritura como uma promessa escatológica, ou seja, ligada aos últimos dias e o cumprimento do plano de Deus na história. Então aqui em Joel, conforme foi relatado em Joel capítulo 2, versículo 28 e 29, diz: acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. O profeta aqui associa esse derramamento a um tempo futuro de restauração e juízo. Em Atos 2, 16 e 17, Pedro interpreta o Pentecoste como um cumprimento dessa profecia, que diz: nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E já lá em Hebreus capítulo 1, versículo 2, afirma que Deus falou nestes últimos dias por meio de seu Filho, indicando que era Messias, da inauguração por Cristo já é a parte dos últimos dias. Então aqui vê que por meio de seu Filho, Jesus, Filho de Deus Altíssimo, aqui está indicando que era o Messias já inaugurada por Cristo, já é a parte dos últimos dias. Então aqui o cristão aqui é convidado a viver, no caso, com a expectativa consciente de que já participa dos últimos dias, aguardando a volta de Cristo. A promessa não é apenas futura, mas atual. Para os dias de hoje, que nós devemos estar sempre aguardando, a igreja está aguardando a volta de Jesus. Então aqui o Espírito capacita hoje para enfrentar os desafios espirituais e morais. A igreja deve ser sinal visível do reino que já começou, mas ainda não se consumou. Vamos agora para o segundo tópico: o cumprimento, poder para testemunhar. E o primeiro subtópico: o Espírito Santo veio com o poder do alto. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, e o seu derramamento no Pentecoste cumpre a promessa do Pai e a mediação do Filho. Antes de sua ascensão, Jesus assegurou aos discípulos que ele seria revestido de poder. Eis que sobre vós enviou a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, a pé que do alto sejais revestidos de poder. Esse revestimento, que está aqui em grego, endiou, significa vestir-se como uma armadura, e aponta para uma capacitação sobrenatural indispensável para testemunhar de Cristo. Esse poder, no caso aqui no grego, que é dinamis, não é apenas força para resistir ao pecado, mas também ousadia para proclamar o Evangelho, autoridade para operar milagre e sabedoria para edificar a igreja. Glória a Deus. Então aqui, quando falamos que o Espírito Santo veio com poder do alto, estamos destacando a origem divina e a autoridade celestial dessa promessa. Em Lucas 24, 49, Jesus diz aos discípulos: eis que sobre vós envio promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. E lá em Atos 1:8 diz: mas recebereis poder
ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Atos 2, no Pentecostes, esse poder se manifesta de forma visível e audível, confirmando que não é força humana, mas intervenção divina. O revestimento de poder prometido por Jesus é essencial para a vida cristã. Ele não apenas nos fortalece para existir o pecado, mas nos dá ousadia e autoridade para testemunhar de Cristo ao mundo. Assim como uma armadura protege a equipa um soldado, o Espírito Santo nos capacita para enfrentar os desafios espirituais e cumprir a missão de proclamar o Evangelho. E esse poder não é algo opcional, mas é uma necessidade para andarmos, vivemos em uma vida cristã plena e eficaz. Não vem da capacidade humana, mas diretamente de Deus. E não apenas uma experiência espirituais, pessoais, mas para cumprir a missão de anunciar a Cristo. O Espírito Santo muda a pessoa comuns em testemunhas ousadas e cheia de autoridade espiritual. Na prática, o cristão deve confiar apenas em não deve confiar apenas em sua própria força, mas buscar constantemente o poder do Espírito. Esse poder é dado para que a igreja viva e proclame o Evangelho com eficácia e dando testemunho. Devemos testemunhar a Cristo, para que possamos alcançar aqueles que ainda não foram alcançados. Louvado seja Deus. Vamos para o segundo subtópico: os sinais da descida do Espírito Santo. Atos registra 2 sinais sobrenaturais que marcaram o advento do Espírito Santo: o som como de um vento veemente e impetuoso, e as línguas repartidas como de fogo. O vento e o fogo enfatizam a grandeza da ocasião e são sinais audíveis e visíveis da chegada do Espírito. O som como de um vento simboliza a presença criadora de Deus. As línguas como de fogo são sinais de purificação e consagração. Esses sinais particulares não se repetiram posteriormente no batismo no Espírito Santo. Subsequente, pois se tratava de um evento solene e único. Ali no Pentecostes, a igreja revelada como corpo de Cristo foi inaugurada e marcada com esses sinais de forma visível e poderosa. Os sinais do vento e do fogo no Pentecostes revelam a majestade e o poder de Deus. O vento simboliza o sopro de vida espiritual, enquanto o fogo purifica e consagra. Esses sinais visíveis, audíveis, marcaram um momento único na trajetória da igreja, mostrando que Deus estava inaugurando uma nova era. Embora esses sinais específicos não se repitam, o Espírito Santo continua a agir de forma poderosa e visível na vida dos crentes. Vamos para o terceiro subtópico: a evidência do revestimento de poder. O revestimento de poder veio com um sinal específico, que é falar em outra língua. Em Atos, o falar em outra língua está explícito em 3 registros, e implícito em outras 2 ocasiões. Dessa forma, biblicamente, o falar em outra língua é sempre a evidência física inicial do batismo no Espírito Santo. Essa evidência difere do dom espiritual e da variedade de língua. Esse último dom requer a interpretação para a edificação da igreja. Porém, o falar em língua, como batismo ou renovação, não requer interpretação. Na experiência da salvação em Cristo, todo crente é selado com o Espírito. Porém, no batismo no Espírito Santo, todo crente é revestido de poder. O falar em língua, como evidência do batismo no Espírito Santo,
é um sinal claro de que o crente foi revestido de poder. Essa experiência não é apenas um momento emocional, mas uma capacitação sobrenatural para testemunhar e servir. E aqui é importante distinguir entre o falar em língua, e evidência inicial, e o dom de línguas, que tem um propósito específico, no caso, na edificação da igreja. Todo crente deve buscar essa experiência, permitindo que o Espírito Santo o capacita plenamente. Na prática, a evidência do poder deve ser vista na vida diária do cristão, dando testemunho em palavras, atitudes, serviços. O revestimento não é um evento isolado, mas uma experiência que deve ser renovado constantemente pela busca em oração, dando a igreja, uma igreja viva e cheia do Espírito Santo. A sua influência transforma não apenas o indivíduo, mas também a sociedade ao redor, causando impacto na comunidade. Glória a Deus. Vamos para agora o terceiro tópico, a continuidade do derramamento do Espírito. E o primeiro subtópico, a expansão da promessa do Espírito. Pedro exorta a seus ouvintes ao arrependimento, ao batismo nas águas, e lhes assegura: recebereis o dom do Espírito Santo. Essa frase precisa ser entendida à luz do seu contexto. O dom do Espírito refere-se ao cumprimento da profecia de Joel e à promessa de Jesus a respeito do revestimento de poder. Esse dom não ficou restrito ao Pentecostes, mas é estendido aos crentes de todas as épocas. A vós, o vossos filhos, e a vós todos os que estão longe. Na casa de Cornélio, a regeneração ocorreu pela fé em Cristo, e o batismo no Espírito Santo precedeu o batismo em águas. Em Samaria e Éfeso, foi derramado após a conversão. Esse revestimento de poder é algo distinto do novo nascimento. Glória a Deus. Em Gálatas, em Gálatas 3,14, Paulo afirma que a bênção prometida a Abraão alcança os gentios por meio de Cristo. E o que o Espírito é dado a todos que o creem. O Espírito não é privilégio de uma elite espiritual, mas o dom oferecido a todos que se abrem para Deus. Homens e mulheres, jovens, idosos, ricos e pobres, todos são contemplados. Então aqui a promessa não se esgota no Pentecostes, mas se prolonga até hoje, é alcançado cada geração. Na aplicação prática, ninguém está fora do alcance da promessa. Qualquer pessoa pode experimentar essa presença e poder do Espírito. A igreja deve repetir essa abrangência, acolhendo e valorizando a diversidade, assim como foi cumprida no passado, continua válida e eficaz no presente. A promessa do Espírito que é universal e é atemporal. Deus deseja que todos os crentes de todas as gerações experimentem o poder do Espírito. O derramamento do Espírito não é um evento isolado, mas uma realidade contínua na vida da igreja. Então essa promessa nos lembra que o Espírito Santo está disponível a todos que os buscam, capacitando-nos para viver e para testemunhar com poder. Vamos para o subtópico 2. O Espírito opera com diversidade e unidade. Paulo ensina que há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. O termo diversidade
que no grego é diarese, aponta para a variedade de dons, operações e ministério. A trindade inteira participa, o Espírito distribui os dons, o Filho dirige os ministérios e o Pai opera os resultados. Essa pluralidade indica a riqueza da igreja. Os salvos recebem dons específicos, visando a edificação dos crentes. De modo que o falar em língua é a evidência inicial do batismo no Espírito e o fruto do Espírito, com os dons espirituais. A sua evidência contínua. Tudo resulta em uma igreja cheia de poder e unidade, ligada a Cristo, o cabeça da igreja. Glória a Deus. Uma das marcas mais belas da ação do Espírito Santo é que ele atua de forma diversa. É bom a gente frisar isso, de forma diversa, concedendo dons variados e ao mesmo tempo promove unidade na igreja. Então aqui, conforme está em 1 Coríntios 12, versículo 4 e 6, que diz: ora, a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. A diversidade de ministério, mas os dons, mas o Senhor é o mesmo. E a diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. E lá em Efésios 4, versículo 3 ao versículo 4, Paulo exorta a igreja a conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Lembrando que há um só corpo, um só Espírito. Atos 2, aqui já no Pentecostes, pessoas diferentes, de diferentes nações, ouviam a mesma mensagem, cada um em sua própria língua, mostrando a diversidade cultural e unidade espiritual. A diversidade de dons espirituais reflete a riqueza da graça de Deus. Cada crente é chamado a usar os dons que recebeu para edificar a igreja e glorificar a Deus. Apesar da diversidade, o Espírito Santo promove unidade, lembrando-nos de que todos os dons têm um propósito comum: fortalecer a igreja e cumprir a missão de Cristo no mundo. Chegamos agora ao terceiro subtópico: o Espírito distribui os dons com propósito. Os dons, conforme no grego aqui, charismata, não são para a ostentação pessoal, mas para o serviço do reino, edificação da igreja e glorificação de Cristo. O Espírito os distribui com propósito, para o que for útil, e os reparte soberanamente a cada um como quer. Os dons são graças espirituais, concedidas e controladas pelo Espírito. A finalidade específica dos dons nos protege dos dons perigos espirituais. A soberba, que transforma o dom em motivo de vanglória, e a negligência, que emperra o dom, impede o seu uso. Portanto, cada crente é chamado a exercitar o dom que recebeu com humildade e disponibilidade para servir com amor, zelo e temor ao Senhor. O Espírito Santo não concede dons de forma aleatória, sem sombra de dúvida, ou sem direção. Tudo tem que ser na direção do Espírito Santo de Deus. Cada manifestação tem um propósito específico dentro do plano de Deus para a igreja e para o mundo. Em 1 Coríntios 12, 7, diz: a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Já em Romanos 12, 6, capítulo 12, versículo 6 ao 8, Paulo mostra que os dons devem ser exercidos conforme a graça recebida, seja ensinar, servir, liderar ou consolar.
Em Efésios 4, versículo 11 ao 12, Cristo deu os dons ministeriais com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. Os dons espirituais são ferramentas divinas para serviço e eles não devem ser usados para autopromoção, mas para glorificar a Deus e edificação à igreja. Cada crente tem um papel único no corpo de Cristo e é chamado a exercer seus dons com responsabilidade no caso, com dedicação. Quando usamos nossos dons com amor, humildade, o Espírito Santo opera de forma poderosa em nossas vidas e na igreja. Glória a Deus. Vamos para agora a conclusão. O Espírito Santo é o capacitador divino prometido aos que creem. Ele atua em cada geração com poder, dons espirituais de direção. Desde o Pentecoste, sua presença é real e contínua. O crente pentecostal vive não apenas no Espírito, mas pelo Espírito como testemunha viva do poder de Deus no mundo. Portanto, cada cristão regenerado é chamado a viver na plenitude do Espírito. Então, o Espírito Santo é essencial para a vida cristã. Ele nos capacita e nos guia e nos fortalece para cumprir a missão de Deus. Que possamos buscar continuamente sua presença, permitindo que Ele nos encha de poder e nos use para sua glória. Lembre-se, viver na plenitude do Espírito é um privilégio e uma responsabilidade. Que sejamos um canal para o agir de Deus, permitindo que o Espírito Santo transforme a vida de cada um e impacte o mundo ao seu redor. Chegamos no final. Até aqui Deus tem nos ajudado, tem nos abençoado. Que Deus continua nos dando entendimento, discernimento da palavra de Deus. Ficamos por aqui. Agradeço a todos que nos assistem, que ainda vão assistir ainda. E que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor em cada coração. Fica todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.